Bem, meus amigos, vocês que já estão chegando aqui nesse nosso estudo, estudando o Evangelho, sob a ótica do teólogo, do estudioso, o nosso querido, hoje desencarnado, Carlos Torres Pastorino. Ele faz um estudo sobre o Evangelho, destacando pelo conhecimento católico que ele adquiriu e também pelo conhecimento espírita, uma vez que ele se converteu ao espiritismo. Boa noite, Sandra. Tudo bem? Seja bem-vinda. Boa noite. A outra Sandra que chegou também. Boa noite, Lúcia, de Areia Branca. Boa noite, vocês que estão chegando. Nós estamos nós terminamos semana passada tratando sobre a origem, né, e o destino do espírito à luz dos evangelhos. E nós ficamos assim, finalizamos, quando estávamos falando sobre esse lado real, digamos assim, do símbolo, né, e das personalidades. Nós falávamos do sentido simbólico. Boa noite, Isa, tudo bem? Nós falávamos do sentido literal, não é verdade? E, de certa forma, nós deixamos uma espécie de até mais daqui a pouco, digamos assim, para prosseguirmos, dizendo que esses fatos, né, os fatos que normalmente eles trazem os personagens e também trazem a simbologia, a alegoria, tanto os fatos como as personagens, eles são reais. Vamos trazer assim uma informação assim, mais clara, né? Que os fatos aconteceram e os personagens existiram, estavam presentes. Sob a ótica, portanto, daqueles que estavam a observar os fatos, a acompanhar os fatos e conheciam, de certa forma, mais ou menos intimamente, os personagens envolvidos, eles vão extrair dali de acordo com a sua capacidade, daquele toque que Jesus colocou, está lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 8, versículos 17 e 18, quando ele falava de quem tem olhos de ver, ouvidos de ouvir e coração de entender, não é? Porque é importante que cada um de nós possa ter essa visão, porque é muito particular, não é? Apesar da gente buscar entendimentos naqueles que têm um maior conhecimento, mas é importante que nós tenhamos o nosso próprio olhar para enxergar, que nós coloquemos o nosso próprio ouvido, não somente para escutar, mas para ouvir de verdade, não é? Para entender a situação, para observar o personagem e capturar o sentido profundo, não somente do fato real que está acontecendo, o fato concreto, como também dali extrair a simbologia, aquela parte mais profunda. Vanusa, Luciana, Alê Nutrimentos, boa noite. Isso é importante, que é para que a gente possa, então, verificar que muitas vezes a gente fala de simbologia, fala de alegoria, como se aquelas coisas não tivessem acontecido e fosse apenas uma narrativa, apenas para comover, apenas para, digamos assim, criar uma situação, criar um misticismo. Na verdade, não é isso. É importante que a gente tenha isso em mãos. Porque lá em Deuteronômio, nós vamos encontrar no capítulo 29, o versículo 4, o escritor, né, o Moisés, dizendo: mas Yahvé não os deu até hoje coração para entender, nem olhos para ver, nem ouvidos para ouvir. Ou seja, já lá no Antigo Testamento nós vamos encontrar essa mesma citação de Jesus, para que nós possamos entender a importância da profundidade daquilo que o Cristo queria dizer e fazendo a conexão com o Antigo Testamento, com as passagens daquela época, mostrando, de certa forma, aquilo que nós vamos entender daqui a pouco no nosso estudo, quando nós vamos falar de Cristo, né, o Cristo e a manifestação crística, para que nós possamos entender. Então, uma coisa importante que a gente extraia de forma essencial: a gente não pode
enquanto intérpretes, enquanto estudiosos do Evangelho, perderam o equilíbrio. O que é isso, perder o equilíbrio? Perdão. O que é isso, perder o equilíbrio? É não se deixar levar pelos exageros, tá? Nem para um lado, né? O lado de somente ver o sentido literal da passagem, da parábola, do sermão, da situação, do contexto, nem também para o outro lado, que é o lado de interpretar o Evangelho apenas como um simbolismo, negando o sentido literal. É importante que nós entendamos que os dois têm que ser levados em conta. Os dois têm importância. Ambos, tanto a parte literal, o acontecimento em si, o fato, quanto a simbologia, todos os dois são instrutivos. Nos dão uma informação que vai, a informação desde a parte do raciocínio lógico, da intelectualidade, quanto também ao sentimento, à emoção. Boa noite, Leila. Boa noite, Rivalda. Boa noite, meu querido Gilvan. Então é importante. Então, colocado isso, vamos trazer para que nós possamos ver, dar uma repassada no que nós estudamos semana passada, com relação a essa tríplice manifestação, né, da divindade aqui entre nós. Nós vamos lembrar que essa tríade superior ou individual, ela é eterna e que a reencarnação, ele reencarna, digamos assim, muitas vezes, não são poucas as vezes que há essa reencarnação. Então ela vai aos poucos se libertando de todos os desejos, das conquistas puramente materiais, né, para buscar sempre, além dos prazeres que se encontram aqui na Terra e também das dores por causa da condição espiritual em que a Terra se encontra, de provas e expiações, além de tudo isso, depois de tudo isso, o espírito, que faz parte, com essa formação de tríade, vai evoluindo. Então, vamos trazer o que é a centelha divina que está em nós, que é o Atma, a mônada, que é o eu profundo, que nós estudamos semana passada, é o Cristo interno. É o Cristo que está dentro de cada um de nós. Né? É aquela centelha criada por Deus, como nós estudamos já, inclusive no ESD, né? Que vem evoluindo do princípio inteligente, né? Ele vai evoluindo, vai se desenvolvendo, sem jamais errar, nem sofrer, porque é a centelha divina, é perfeita e é onisciente, porque emana da divindade, tá certo? É a luz de Deus em nós, então, portanto, é perfeita. Tá? É bom deixar isso bem claro. Mas nela, na tríade, ainda vamos ter a mente espiritual, que é humanas, né? Que vibra no plano mental de cada um de nós, criando ideias e formando e individualizando o espírito. Então, essa manas, né, essa mente espiritual, lança, né, o espírito, não é, a centelha, a personalidade para fazer com que evolua, para fazer com que ele saia do lugar comum. Tá? Então, essa mente espiritual é aquela que cria ideias, que inspira, que transmite os impulsos, tá? Impulsos que nós chamamos, por exemplo, do eu profundo, forçando esse eu profundo a evoluir. Porém, desligado, essa mente espiritual, desligado da personalidade pela supremacia do intelecto que existe, né? Com ele vai se comunicar por lampejos. Mas como essa comunicação se dá? Nós falamos semana passada, por aquela ponte que existe e que nós não podemos esquecer. E utilizar mais, inclusive, que chama-se intuição. Ela é que cria a ponte entre o lado racional, intelectual, com o lado mais místico, mais sentimento, mais emoção, o lado divino que nós temos. Tá? E aí nós vamos encontrar nessa tríade o espírito, que vibra no plano astral, né? No plano extrafísico, né? E lá onde se registram as causas e as experiências que foram impulsionadas pelos efeitos da atuação aqui no plano físico. Então, esse espírito, a gente pode dizer que ele evolui errando, dando a impressão de involução e aprendendo,
através da dor, através das experiências adquiridas na sua imensa jornada evolutiva, que é um processo que nós, enquanto homens, passamos, nos desenvolvemos nesse processo, nessa constância, tendo como ponte entre o espiritual, a centelha, e o físico, a alma, digamos assim, encarnada enquanto corpo, enquanto tríade, enquanto homem, né, tem aquilo que vai fazer com que esse processo tenha um prosseguimento, que se chama intuição. Não podemos esquecer disso. Boa noite, Mary, tudo bem? Alana, minha querida Alana, Deus te abençoe. Estamos iniciando, dando uma perpassada pelo que nós já estudamos, viu? Luana também chegou, boa noite, vocês que estão chegando, tá? E nós falamos também da questão do ser humano enquanto ser quaternário, o homem quaternário, que envolve três aspectos que que se entrelaçam, que se comunicam, e que a gente pode perceber se nós tivermos essa percepção, essa capacidade de ir ao detalhe. Aline Noivas, boa noite. Geralda Barreto, está conosco hoje, Geralda, tudo bem? Tá? Então, o ser quaternário, né, que é considerado o inferior, enquanto está aqui, que é a personalidade, tá certo? É transitório, ou seja, nós estamos aqui por um tempo, tá certo? Por que nós estamos aqui por um tempo? Porque nós nos renovamos a cada reencarnação que a gente consegue receber de prêmio, de presente, por necessidade, muitas vezes, né? Então a gente assume a cada reencarnação um novo nome e vai aí tendo uma nova consciência, tá? Embora tenhamos lembra do eu profundo, do superconsciente, né? Que é o inconsciente profundo. Então nós temos isso aí, mas nessa nova encarnação nós teremos então um novo nome, tá? E esse nome vai fazer com que a gente tenha uma nova experiência, que a gente não esteja lembrado. É importante que isso aconteça, inclusive, esse véu do esquecimento, para que nós não tenhamos um passado que de todos nós, muito invariavelmente, é um passado difícil, complicado, de erros, mais erros do que acertos, inclusive, não atrapalhe a nossa caminhada aqui. Então, por isso que nós temos esse véu que encobre, tá certo? Então, hoje, essa personalidade agora é o homem, que é transitório, que se acaba, não é? Enquanto corpo físico. Mas aí nele está presente o intelecto, que é a mente concreta, que é manipulada, né, e manipula as ideias, que se transformam em pensamentos e raciocínios discursivos, que fala, que necessita se desenvolver a cada novo nascimento, porque o cérebro físico ele é novo, né? Ele é desenvolvido a partir do nascimento, aquele embrião vai se formando um cérebro novo, e esse cérebro novo vai ter as qualidades, as condições que nós, espíritos reencarnados, precisamos para evoluirmos aqui, tá certo? Então o cérebro físico é novo, ele filtra as ideias da mente de acordo com a capacidade desse cérebro, e se nem isso ele consegue, então ele se limita a receber ideias alheias, ideias de outros, de livros, de mestres, até aprender a ligar-se à mente pela intuição, tá? Então o cérebro aprende, ele cria esse aprendizado, né, que é impulsionado pela mente criadora e tal. E o corpo astral, que é essa mente, que é a sede dos sentimentos e emoções, que nós podemos dizer que está representada fisicamente pelo coração, que é onde nós desenvolvemos os sentimentos, os desejos e as ambições, além dos prazeres, e também somos o receptáculo nesse órgão, digamos assim, das dores morais também. Então aí está o corpo astral. Além do corpo astral, nós vamos encontrar o duplo etérico, que é nada mais nada menos que é o perispírito, que é a sede das sensações chamadas físicas, porque ele é o laço que faz esse elo, essa ligação entre o corpo e o intelecto, o corpo astral, a mente. Tá? Então ele capta essas informações do corpo denso, físico, né, que são as dores, o calor, os prazeres, e criam os impulsos, né? Aqueles que dão retorno das reações, né, que vão se tornando habituais e vão formando os instintos, os padrões de comportamento, os padrões de reação que nós temos ao longo da nossa existência. E o corpo físico, que aí todo mundo já sabe qual é esse que nós estamos vendo uns dos outros, que é a condensação do corpo astral.
né? A mente ela vai se condensando, né? Ou fazendo condensar a matéria que lhe dá o entorno, tá certo? Onde vão se repercutir todos os pensamentos. A mente cria e os pensamentos eles repercutem exatamente no corpo físico, né? Na matéria condensada, tá certo? Os pensamentos aí também serão exteriorizados, pois o corpo físico é apenas, então, somente a materialização do pensamento. O pensamento do espírito se materializa através das atitudes do corpo físico, que ainda vive em busca de sensações e alimenta, então, os desejos de cada espécie, de qualquer espécie. Nós estamos falando aí num geral. Tá? Enquanto nós vamos evoluindo a cada encarnação, cada período, né, nós vamos tendo desejos e vontades diferenciadas, de acordo, lógico, com a evolução. Não somente individual, como coletiva da sociedade. Então aí nós temos as 4 partes, digamos assim, que envolvem o ser encarnado que somos nós. Tá? Nós temos o intelecto, nós temos o corpo astral, nós temos o duplo etérico e, por fim, nós temos o corpo físico. O espírito aí, vamos entender, ele eles fazem essa junção. Tanto o intelecto quanto o corpo astral formam o espírito, que ali está a mente, está tudo, né? E o duplo etérico é o modelo formador biológico, né? Que é o perispírito que dá, então, ele é a forma do corpo físico que nós temos. Então, tudo isso aí é para que a gente possa entender o que somos nós, né? Como nós somos. A luz, aqui nesse momento, estou falando até como espírita, né? Mas ele está trazendo, Carlos Torres Pastorino, de acordo com o seu estudo sobre a Bíblia, baseado tanto no Novo Testamento, nos livros dos Evangelhos também, quanto em determinadas partes do Antigo Testamento, do Velho Testamento. Tá certo? Então vamos até, para que vocês possam ir analisando bem, como é interessante analisar isso. Ele vai trazer para a gente um estudo, trazendo os personagens, trazendo um casamento, tanto para nós entendemos a questão do fato e da simbologia. Veja como é interessante, que como casam fato e simbologia, né? Para a gente não deixar se levar somente pelo fato em si, né? Que é a letra que mata, nem também somente pela simbologia. Tá? Nós temos que fazer esse casamento, essa ligação, que é feito pela intuição, por essa percepção maior que vem para a gente, que vem da espiritualidade, vem da centelha divina, vem de Deus, através daqueles que nos acompanham, nos protegem, nos orientam do mundo espiritual. Então, as figuras que vão simbolizar, vamos dizer, por exemplo, né, quando nós estamos orando o Pai Nosso. O Pai Nosso é uma prece, e por isso que eu faço questão de fazê-la, de repeti-la, todas as vezes que a gente encerra, porque é a prece que o próprio Jesus ensinou aos seus discípulos. E Jesus ensinando uma prece, uma oração, vocês podem ter certeza, ali tem alguma coisa forte, pesada, faz sentido, tem todo um conteúdo voltado realmente para uma realidade que, além de ser baseada em fatos, traz a sua simbologia. Por isso que ela é completa. Foi ensinada pelo Cristo. Então, vamos dizer assim, olha, vamos fazer uma relação entre a prece, as frases que estão na prece, com as personalidades da época do Cristo. Então, vamos trazer, por exemplo, e quando nós dizemos Pai Nosso que estás nos céus, nós estamos nos referindo a quê que está nos céus? Lembra que quem é o Pai? O Pai é uma das figuras da tríade, do tríplice aspecto da divindade. Tá? Que tríplice aspecto é esse? Nós temos lá Deus, não é? Que é o Criador, a origem de tudo, é a luz, não é? É a fonte, é a causa primária, tá? Então ele vai se tornar verbo, não é? Para verbalizar, Criador. E aí o que acontece quando isso chega nessa circunstância? Né? Ele acaba se individualizando enquanto centelha divina, é o Cristo. É a condição crística, é o Cristo. Então, quando nós falamos Pai Nosso que estás nos céus, os céus, não é no céu apenas, é nos céus que está lá. Significa o quê? Em todos os lugares, em todos os espaços, em todo o universo. Porque o Espírito está em todo lugar. Não é verdade? Então, a centelha divina,
está em todos os lugares do universo. Veja como é interessante. Então, quando nós dizemos Pai Nosso que estás nos céus, nós estamos nos referindo, Cristo quis que nós nos referíssemos aos espíritos que estão, os espíritos crísticos, que estão em todos os espaços, em todo o universo, em todo e qualquer lugar. Tá certo? E aí ele acrescenta, quando ele fala santificado seja teu nome, ele vai se referir ao quê? A tua essência, a essência existente em todas as coisas criadas. A essência de Deus em todos, porque tudo que é criatura de Deus, tudo que foi criado por Deus, tem a essência divina. O Cristo, aí então, como o Filho unigênito de Deus, manifestado em toda a criação, tá certo? Ele é exatamente essa representação da santificação de Deus aqui na terra entre nós. Então, nesse momento, a gente pode se referir ao Cristo, à condição crística, como se estivéssemos nos referindo a Deus, ao nome divino, que é a essência de toda a criação. E aí ele acrescenta, né? Venha a nós o teu reino. Olha, o teu reino. É o que pede a mente. O que é que nós pedimos? Né? A mente se afastou, nós nos afastamos, digamos assim. Vamos colocar a mente, né? Tiremos nós. Né? A mente se afastou da fonte. Né? A luz foi vindo, porque quando Deus cria, então é a luz dele que está sendo emanada para todas as partes. E enquanto princípio inteligente, ele vai trabalhando nas partes mais densas da matéria para ir aprendendo e está, portanto, afastado. Então, qual é o desejo? É de que o reino de Deus venha novamente. Então, essa mente que se afastou, ela está ansiosa por voltar à fonte. Não é? E voltar à fonte é voltar para Deus. Então, esse é o processo dessa proposta da própria mente criadora na hora da prece, ensinada por Jesus. Venha a nós o teu reino, ou seja, venha Deus na nossa direção. Né? Ou seja, que nós possamos nos abrir, porque Deus já está em nós. Nos abrir para poder ter essa percepção do reino de Deus dentro de nós. E a sequência é: seja feita a tua vontade. O que é pedir para ser feita a vontade? Porque o Pai, essa vontade é através de quem? Do Cristo. Não é? Porque quando nós falamos na Terra, quem é que está na Terra aqui encarnado? É a personalidade. Nós somos a personalidade. Né? E assim como no céu, é a individualidade. Uma vez que nós saímos daqui pelas portas da desencarnação, olha a Cília chegando aí, pelas portas da desencarnação, pelo fenômeno da morte, nós nos tornamos apenas espírito individual. Então, a vontade de Deus que a gente está pedindo que seja feita é tanto aqui enquanto nós estamos encarnados, não é? Fisicamente aqui falando, mas também quando nós desencarnarmos, estivermos no mundo espiritual, que também continue sendo feita a vontade de Deus em nosso benefício, em nossa direção. E quem representa aqui, né, essa personalidade na Terra? No céu nós sabemos que é a mente, né? A mente, intelecto, criadora. Mas aqui na Terra é a personalidade. A personalidade é o ser encarnado. Tá certo? Então, quem representa essa personalidade aqui como a mais evoluída que passou por aqui, pelo menos em relação à Terra, quem foi? Jesus. Não é verdade? Então, quem é que está fazendo a vontade, pelo menos fez a vontade de Deus aqui na Terra e dá para a gente, ou se coloca para a gente como modelo e guia de como se deve fazer a vontade de Deus? É o próprio Jesus. Então, quando nós estamos dizendo seja feita a tua vontade, tanto na terra, é dizer que é para fazer como Jesus fez. Porque Jesus foi aquele que representou Deus aqui na terra. Aquele que demonstrou o que é que deve ser feito pela vontade de Deus. Por isso que ele chegou a dizer que eu e meu Pai somos um. Porque ele já estava fazendo aqui na terra a vontade de Deus e mostrando: eu sou o caminho da verdade e da vida. Ninguém vem ao Pai senão por enquanto filhos, não são os nossos pais. Então a representação desse pedido do pão nosso, o pão substancial, o pão do corpo,
nós vamos nos referir aos personagens de quem? Os pais de Jesus, aqui na terra, Maria e José de Nazaré. Ambos, então, representam aqueles que provêem fisicamente o pão. Então, enquanto filhos, nós sabemos, não é assim que acontece? Nós sabemos que nós não temos que nos preocupar com o pão. Lembram vocês, quando eram crianças, vocês se preocupavam em trabalhar para colocar o pão dentro de casa? Não, porque os nossos pais, eles provêem todos os dias o pão de cada dia para nós. Então, era essa a simbologia. Então, o pão de cada dia, Deus já provê para todos nós. Né? Ele colocou já representantes aqui na terra dele para prover o nosso pão. Então nós devemos nos preocupar agora com o pão espiritual, o pão do espírito, não é? Porque o pão físico a gente já vai ter, porque quando estou falando assim, nessa simbologia. Veja que tudo buscando essa simbologia, não é? Porque o pão do corpo, né, que vem depois dos pais, ele vem através de quê? Vem dos conhecimentos, não é? Ele vem do intelectual, do aprendizado, nós adquirimos uma profissão, e aí, na ausência natural dos pais como provedores, nós já podemos nos prover, porque nós já tivemos toda essa cobertura, ou pelo menos deveríamos já ter, pelos nossos pais que nos deram condição para que nós buscássemos a nossa profissão na vida e, portanto, ter o nosso pão por nossa própria conta. Tá? E aí ele diz, dá-nos hoje. Por que ele fala hoje? E muita gente até acrescenta, e sempre. Não, não precisa na prece dizer isso. Porque o que nos basta para a gente é o de hoje. Porque cada dia basta o seu mal, como diz lá o próprio Evangelho, não é? Então é importante que nós saibamos que o importante é o pão de hoje. Dar-nos hoje, agora. Não no futuro, porque o futuro a gente não sabe como vai ser. Não sabe. Então não interessa o futuro nesse momento para a gente ficar preocupado, porque isso gera ansiedade. Né? E acrescenta ainda, né, quando nós passamos essa parte do pão nosso, né, vem a parte do pedido do perdão. Nós dizemos, perdoa, Senhor, as nossas dívidas. Que são dívidas? É karma. Não é dívida aquela que eu devo na padaria, que eu devo no banco. Não, não é essa dívida não. Aqui está se referindo. São os erros do passado. Não são nem os erros do presente. São os do passado. Tá certo? Por quê? Porque nós precisamos também, de nossa parte, perdoar os nossos devedores. Que personalidades simbolizam de forma fantástica essa parte da prece do Pai Nosso? Nós podemos trazer Maria Madalena e o próprio Pedro, o apóstolo. Maria porque era pecadora, tinha muitos erros, e o Cristo disse que o perdão dela seria pela mudança, transformação dela, agora trabalhando em favor de tantas almas necessitadas. E ela estaria quites com as suas dívidas e iria, então, resgatar o karma dela no futuro, porque o trabalho, né, a caridade, o amor, como disse Jesus, cobre a multidão dos nossos pecados, disse ele. Tá? E Pedro, porque ele era de personalidade forte, ele era agressivo, violento, era um homem justo, mas a justiça dele ele queria fazer com as próprias mãos. Ele não tinha ainda a ideia de que a justiça de Deus é que deve prevalecer. Então ele foi aprendendo isso. Tanto é que foi aquele que perguntou ao Cristo: quantas vezes deve meu irmão pecar contra mim para que eu o perdoe? E acrescentou, seria até 7 vezes nossas dívidas. Porque toda hora Pedro precisava pedir perdão, porque toda hora o Cristo o advertia que ele estava incorrendo numa violência desnecessária, numa busca por justiça da forma mais inadequada, que era pela violência. E aí ele vai acrescentar, no finalzinho, dizer: não nos induzas, ou seja, não nos deixes em tentação, cair em tentação. O que é isso? É pedir para que as provas, tudo aqui. Vamos ver. Vejam aí se melhorou para vocês. Porque aqui também deu uma paradinha, viu, gente? Então pode ser que seja a minha net. Digam alguma coisa agora para ver se está tudo bem. Aguardemos mais um pouquinho para ver se alguém se pronuncia. Leila, Sandra, Luciana, como é que está a situação aí? Tá bem aí? Tá normal? Alguém pode me dizer alguma coisa? Socorrer um alguém do lado de cá que não tem
a condição. Olha, o Petrônio chegou, o Petrônio Garcia Moreno nos dando a honra da sua presença entre nós. Está travando? Como é que está? Sandra, Luciana, os demais aqui presentes. Leila falou que está indo. Sandra deu um ok, deu um joinha. Então vamos prosseguir, né? Tá certo? E o outro personagem, gente, para a gente não se perder, o outro personagem que a gente pode referir nesse final da prece, da oração do Pai Nosso, a oração dominical, beleza, Luciana? É o personagem de Judas Iscariotes. Não é? Por quê? Porque esse momento, né, da proposta de libertar-nos do mal equivale à situação do nosso querido Judas Iscariotes, que tinha uma ânsia muito grande para que o Cristo libertasse o povo judeu logo. Por isso ele se precipitou e fez sobre o Cristo. Tudo isso, gente, foi para que a gente falasse sobre esse Cristo. Boa noite, Neide. Creuza, dona Creuza, Deus te abençoe, seja bem-vinda. O Cristo, então. Cristo, que é a terceira, digamos assim, manifestação de Deus, o Filho unigênito do Pai, ou o Verbo, ele está integralmente em todas as coisas criadas, em todas elas, embora nenhuma coisa criada seja o Cristo. Ele está em todas, mas nem todas as coisas criadas são o Cristo, senão quando cada uma dessas coisas souber anular-se totalmente, tá certo? Para se deixar, ou para deixar que o Cristo se manifeste nela. Tal como disse o apóstolo Paulo, já no encerramento do seu apostolado, da sua missão, quando ele disse que já não sou eu mais quem vive, mas o Cristo que vive em mim. Então ele já estava dizendo aí que essa condição crística já estava começando a se manifestar de verdade nele, pelos seus atos, pela sua forma de se conduzir, de acordo com o padrão Cristo de qualidade. Tá? Então nós temos até exemplos. Olha, travou de novo. Sandra falou que travou. Neide, tudo bem por aí? Como é que está a sua internet? Será que está travando também? Sandra falou que travou. Os demais, Dona Creuza, Petrônio, Leila, Luciana, como é que está a situação aí? Para que nós possamos adiantar e vocês não percam nada da sequência. Porque nós estamos falando agora do Cristo, olha, da condição de Cristo. Veja que é importante a gente fazer a separação do Cristo e Jesus, né? Para que nós possamos entender, depois nós vamos dizer por que isso. Então nós estávamos dizendo que há exemplos que poderão esclarecer essa verdade. Tudo bem? Tudo bom. Essa verdade que... Lurdinha, tudo bem, minha querida? Seja bem-vinda. Tá melhor, né, Sandra, agora? Que maravilha. Então, essa colocação que nós fizemos, né, que o nosso Cristo, né, é a terceira manifestação de Deus e que ele está integralmente, o Cristo, esse Filho unigênito, o Pai ou o Verbo, digamos assim, está integralmente em todas as coisas criadas, em tudo, mas nem tudo é Cristo, tá certo? Nem tudo é Cristo. Ok, Petrônio? Muito bem. Então vamos apanhar, por exemplo, um espelho para a gente entender essa colocação nossa. Peguemos um espelho grande, digamos, um espelho grande. O maior que vocês puderem encontrar, que vocês tenham em casa. Se vocês colocarem o espelho
ao sol, ele vai refletir o sol. Não é verdade? Vocês olharem para o espelho na direção do sol, lá estará o sol. E se vocês olhar diretamente naquela direção, você pode cegar, né? Porque a luz, ela é ofuscante, ela é muito forte. Mas o espelho não é o sol. Ele apenas está refletindo o sol. Mas ali dentro do espelho, vocês podem ver que está o sol. Se você quebrar esse espelho, olha a Luciana falando, tá bom, né? Maricantora, tudo bem, né? Então quebre esse espelho, dando exemplo da questão de Cristo. Quebre esse espelho num milhão de pedacinhos. Cada pedacinho, de per si, ele também, cada pedacinho vai refletir o sol. Dentro de cada pedacinho, também lá está o sol, não é verdade? Já repararam nisso, nessa possibilidade? Se houvesse um desenho no espelho, digamos assim, um espelho grande, um espelho maior, um espelho desenhado, não é? Se ele se partisse esse espelho, né, em vários pedaços também, cada pedacinho não iria refletir todo o desenho, correto? Iria refletir uma parte do desenho, estaria ali somente uma parte do desenho, tá? Uma parte minúscula, de acordo com o tamanho de cada pedaço, não é verdade? Mas não estaria ali o desenho grande. Mas com o sol, por exemplo, tirando o sol e o desenho, com o sol é diferente. Não é isso que se dá. O que se dá é o quê? Cada pedacinho do espelho vai refletir o sol todinho. Não é verdade? Bem assim é a questão Cristo. Cristo é Deus. Não é? Deus representado nas coisas. Mas nem todas as coisas já são Deus. Né? Já são Cristo, não são. Vai, embora reflita, né, o Cristo em si, mas não é o Cristo. Agora, embora não possamos dizer que cada pedacinho do espelho seja o sol, porque não é o sol, apenas reflete, teremos que confessar que ali está o sol. Não temos como evitar. Todo, inteiro o sol está ali, com o seu calor, com a sua luz. Agora, quanto mais puro, perfeito, limpo, sem mancha o espelho estiver, melhor, naturalmente, ele vai refletir o sol. Não é verdade? É verdade isso? Agora, as manchas que o espelho tiver, tornando defeituosa, portanto, e manchada a imagem do sol, deverão ser imputadas de responsabilidade. Essas manchas, no reflexo do sol, são de responsabilidade do espelho manchado. Não é? Não é? Não é o sol que está com defeito, é o espelho que está manchado. Por isso que ele está refletindo de forma manchada, com pedaços aqui e acolá um pouco mais escurecidos, não é? O sol. Mas o sol, não. O sol continua intacto, do mesmo jeito. Não é? Então o reflexo vai depender da qualidade do espelho. Assim também a manifestação crística em cada uma das criaturas vai depender da evolução e da pureza, e também nem a pureza, perdão, nem a pureza e a grandeza do Cristo, no caso, vai depender dessa evolução, desse estado evolutivo de cada um de nós. Não, nós é que estaremos dependendo disso. Nós, para refletirmos o Cristo em nós, nós vamos fazer de acordo com a nossa evolução. Tá? Então, mas o Cristo está em cada um de nós. Olha que coisa interessante. Tá certo? Assim como o espelho lá. Outro exemplo que a gente pode fazer é com relação à televisão. Não é quem assiste televisão aqui vai perceber. Quem assiste, por exemplo, vamos dizer que vocês gostam de novela. Vou dar um exemplo de novela. Lá está uma cena linda na novela. Uma cena que vocês ficam babando, aquela coisa toda, né? Então todas as cenas, os ângulos que foram, digamos assim, filmados, que foram, digamos assim, direcionados para serem mostrados na televisão, você vai ter a honra de ver, de assistir, de ver ali refletida a cena, não é verdade? Na sua televisão. Assim como todas as televisões que estiverem ligadas com aquela mesma cena. Agora, há um diferencial. Todas as televisões estarão mostrando
A mesma cena, dos mesmos ângulos que as cenas foram mostradas, sem problemas. Agora, a qualidade dessas cenas mostradas vai ser de acordo com a qualidade da televisão de cada um. Da qualidade de imagem de cada um tem sua televisão. Uma televisão em HDD, por exemplo, 4K, como as pessoas têm hoje, a imagem vai ser uma maravilha. Mas quem tem uma televisão hoje de plasma, que até um dia desse era o máximo, né? A imagem vai ser fraca, vai ser de menos qualidade. Agora vocês imaginem uma televisão de tubo, mostrando a mesma imagem. Uma televisão antiga daquelas que as imagens eram em preto e branco. As cenas serão as mesmas, mas a qualidade mostrada ou que você vai ter acesso não é uma qualidade boa, portanto, não quer dizer que ali não é a mesma cena. A cena é a mesma, mas a qualidade de cada televisão varia de acordo com a qualidade, lógico, de cada televisão. Tá certo? Então, é mais ou menos isso que a gente quer colocar com relação à manifestação do Cristo em nós. Porque o Cristo está em nós. Veja, nós então falamos que Jesus está em nós. É isso que a gente tem que deixar bem claro. O Cristo, sim, ele está em nós. Tá? Nós podemos também usar o exemplo do rádio, mas é a mesma coisa. Né? O som, a qualidade do som. Né? Tem aqueles sons maravilhosos, mas tem aqueles outros sons que têm alguns defeitos, tem a questão da frequência, que às vezes não pega direito e tal. Então, mas o som que está sendo transmitido é o mesmo. Agora, a qualidade do receptor é que vai dizer da qualidade de quem está ouvindo aquele som. Tá certo? Mas é importante que a gente saiba que ela, né, tanto a imagem da televisão, quanto o reflexo do sol no espelho, quanto o som do rádio, a qualidade da manifestação vai depender da qualidade de quem está manifestando, do instrumento através do qual está se manifestando, está sendo mostrado tanto o sol, quanto a imagem da televisão, quanto o som, o áudio que está sendo transmitido. A mesma coisa é Cristo. Então é importante que nós tenhamos isso. Então toda a integralidade de Jesus, melhor, do Cristo, deixar bem claro, de Cristo está dentro de cada um de nós. Marluce, boa noite. Aline Cruz, boa noite também você que está chegando, que chegou aqui há pouco. Nós já estamos próximos do final, hein? Então, da mesma forma que quanto melhor o espelho, a televisão ou o aparelho de rádio, tanto melhor poderão manifestar o sol, a imagem e o som, assim também ocorre com a manifestação da força cristônica em cada criatura ou em cada um de nós, né? Já que nós estamos referindo-nos a nós mesmos, a cada um de nós. Por isso é que Jesus, aí vamos entrar Jesus. Veja que eu falei de Cristo, né? Agora Jesus. Por isso, gente, é que Jesus, a criatura mais perfeita e pura, pelo menos em relação à terra, pode integralmente e sem jaça, sem problema, sem dificuldade, tá certo? Manifestar o Cristo. Ele pôde, né? E por fazê-lo, justamente, é que ele foi denominado Jesus. Aí acrescenta-se o Cristo. Olha, Jesus, o Cristo. Tá? Porque Cristo não é o sobrenome dele, é a condição espiritual, é a condição divina de Jesus. Jesus revelava o Cristo nele de forma integral, completa, por isso ser mais puro que passou pelo nosso planeta. Viram o que é questão Cristo? E porque Cristo é a manifestação integral de Deus também, porque Deus é o Cristo, né? Em nós, foi uma razão que a humanidade também o confundiu. E algumas denominações religiosas confundem até hoje, né, o Cristo com o próprio Deus. Mas, de certa forma, há uma razão. Tá? Mas tanto mais que, em se tratando, por exemplo, da encarnação de Jeová, olha, nós estamos fazendo agora o Antigo Testamento. E algumas denominações evangélicas trazem, de certa forma, né, a encarnação de Jeová, Yahvé do hebraico, tá? Conforme predissera lá o profeta Isaías, no capítulo 60, versículo 2, dizendo que, sendo Jeová considerado como Deus,
Okay? Yahvé está lá em Isaías, tá? Ele vai colocar, mais do que justo é que Jesus fosse então considerado Deus, não o Deus, o absoluto, tá? O Criador, não, né? O Pai, mas o Filho de Deus, ou seja, um dos aspectos da divindade. Lembra que nós estudamos isso lá atrás? E a sua manifestação, a manifestação de Jesus entre os homens, aquele que é, olha, manifestação de Jesus, aquele que é aquele que é do dizer hebraico, Jeová. Jeová significa eu sou, ou aquele que é o Pai, mas o Filho de Deus. E a manifestação dele entre os homens, de Deus entre os homens, né? Está lá, aquele que é. Né? E o Jesus mesmo, ele se define, e nós vamos encontrar no Evangelho de João, no capítulo 8, versículo 58, Jesus se define dizendo assim, antes que Abraão fosse feito, eu sou. Foi o Cristo quem disse, está lá no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 58, ele vai dizer, antes que Abraão fosse feito, eu sou. Ou seja, Cristo já era Cristo, Jesus já era o Cristo. Né? Ora, eu sou é exatamente o sentido de Yahvé, hebraico, que é Jeová. Jeová era aquele espírito que se comunicava, né, com Moisés. Então, o próprio Jesus continuou e confirmou, dizendo que ele era Jeová. Então, aquele espírito, olha que coisa interessante, aquele espírito que quem assistiu à novela, os 10 Mandamentos, viu, né, aquelas conversas, né, entre aquele espírito, né, atrás daquele fogo que se comunicava com Moisés, aquela voz poderosa, era Jeová. E Jeová era, né, digamos assim, a encarnação de Jesus. Jeová. Aqui na terra ele chegou. Então o próprio Jesus confirmou que ele era Jeová, aquele espírito. Tá? Que estava entre nós, naquela época, já nos conduzindo, começando ali com os hebreus, né, judeus, e foi. Na realidade, em relação a nós, tão pequenos, a gente está chegando aqui ao final, tão pequenos e tão imperfeitos que nós somos, a manifestação de Jesus, ela foi total entre nós. Foi, porque somos tão imperfeitos, né? E bem pode ele ser dito Deus. Vamos dizer assim, vamos considerar, vamos analisar dessa forma. Tá? Embora não no sentido absoluto, a gente pode deixar bem claro isso. Deus, é o Criador. Mas sendo o ser mais perfeito, o Cristo total entre nós, aquele que tinha todas as virtudes, todas as qualidades de pureza, todas as manifestações divinas nele, através dele se realizavam, não é? Então, a gente pode colocar ele como o Deus relativo da terra. Da mesma forma que podemos dizer, por exemplo, que o reflexo do sol, que nós dissemos agora, num espelho de cristal, puríssimo, por exemplo, bem puro, sem nenhuma mancha, né, todo cristalino, como a gente diz, cristal puríssimo, seja o sol. Não é verdade? Você pegar um cristal, um espelho de cristal, de puro cristal, refletido, né, e o sol está de um lado, vamos dizer assim, o sol está do outro lado, nós estamos do lado escuro. Vocês veem que, por exemplo, a Terra reflete a luz do Sol, e quando a luz está totalmente na Lua, digamos assim, fica a Lua cheia, fica um clarão enorme. E a Lua não é cristalina, não é no cristal puríssimo. Se ela fosse de cristal puríssimo, ela refletiria a luz do Sol como se o próprio Sol ela fosse. Tá certo? E aí nós iríamos confundir o Sol, achando que ali seria o Sol. Porque o clarão, provavelmente o calor que viria também, que se refletiria ali, seria na mesma intensidade. Tá certo? Então, seria o nosso Sol relativo. Ou então que a música que é reproduzida num aparelho de rádio, num aparelho de som dos melhores, vamos dizer assim, seria a orquestra. E dizemos muitas vezes assim, olha, a orquestra sinfônica está tocando ali. Quando nós vamos correr, procuramos, não. É apenas um aparelho de som maravilhoso.
não é? Digamos, como às vezes acontece aqui, um paredão tocando, ele vai refletir um som dos mais interessantes, parecendo que o cantor, né, está com a sua banda completa ali fazendo o seu show. Então, nesse sentido, Jesus é, sim, indubitavelmente Deus, o Deus relativo para nós aqui na Terra, dada a nossa imperfeição, porque nele, em Jesus, reside a plenitude da divindade. Como está na Epístola de Paulo aos Colossenses, no capítulo 2, capítulo 2, o versículo 9. Tá? Ele vai dizer que nele, o Paulo diz lá na sua Epístola aos Colossenses, que nele, no Cristo, Jesus, reside a plenitude da divindade, dada a sua condição de pureza em relação à nossa imperfeição, a imperfeição de nós terráqueos. Entretanto, é bom deixar bem claro que todas as criaturas também têm em si mesma essa plenitude. A mesma plenitude que está em Jesus, que estava no Cristo enquanto aqui encarnado entre nós, a mesma está em nós. Tá? E nós vamos encontrar isso também quando estudamos lá no nosso início, no Evangelho de João, no capítulo 1, no versículo 16. Né? A plenitude dele todos nós recebemos, diz lá o apóstolo. Então, apesar de ainda não sermos capazes, no momento, de manifestar em nós, né, por causa das nossas deficiências, das nossas falhas, dos nossos defeitos, em nós se encontra a plenitude de Deus, em cada um de nós. Tá? Então, foi nesse sentido que Jesus pôde confirmar o salmista, no Salmo que está lá no capítulo 82, versículo 16, tá certo? Quando ele vai falar, né? Ele vai repetir o que está lá no Salmo. No Salmo diz, vós sois deuses, não é? E Jesus então vai repetir em sentido absoluto, né? Sobre isso, que vós sois deuses e é um só, tá? Porque Deus é um só. Deus é um só. E como ele diz para nós que vós sois deuses, é porque em nós, em cada um de nós, está a plenitude de Deus. Nós podemos refletir Deus em nós. Vai depender da evolução, né, para a qualidade dessa manifestação de Deus em nós. Tá certo? Né? Então, essa manifestação plenamente em todos nós, ela é um fato. Tá vendo? Olha aí aquela simbologia que nós estamos falando. É simbólico, sim. Mas a gente vai buscar a realidade pela lógica e vamos encontrar essa informação muito clara lá na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 28, quando ele diz que Deus está pleno em tudo. Está em tudo, em toda a sua criação. Deus se faz representar, se faz refletir. Então, esse reflexo, essa manifestação, vai depender, gente, da nossa condição evolutiva, né? De nós sabermos nos esforçar para evitar as nossas más tendências, as nossas más qualidades, as nossas reações, né, que nós temos diante dos contextos e das circunstâncias da nossa vida. Nós vamos refletir através das nossas reações. Se nós seguirmos o exemplo, o modelo do Cristo, nós teremos boas reações, seremos pessoas melhores, refletiremos melhor o Deus em nós. Mas se não, nós continuaremos manchando a imagem de Deus que deveria ser pura na nossa ação e na nossa reação. Então, por enquanto, ficamos só hoje no Cristo, gente. Tá? Para que entendesse essa separação, Jesus e Cristo. Cristo é o divino em nós. E em Cristo, o divino, ele se refletia na sua integralidade, na sua maior intensidade, porque entre nós, Jesus foi o ser mais perfeito que Deus nos ofertou para nos servir de guia e modelo. Tá? Então, Jesus é o homem. Nele o Cristo se revelou, o divino. Nós somos também criaturas, irmãos do Cristo Jesus, do Jesus. E temos em nós o Cristo, Deus, o divino. Precisamos aprender a refletir melhor o Cristo que há em cada um de nós. Tá? Por isso que ele disse que nós deveríamos fazer brilhar a luz que está dentro de nós. Olha, que não foi à toa, nada disso é à toa. Então vamos agradecer a Deus. Agradeço a vocês que estão aqui até agora, né, nesse momento. Não sei se vocês aprenderam, conseguiram acompanhar aquilo que nós colocamos.
a respeito do Cristo, fizemos uma introdução para chegarmos até esse ponto, mas na próxima semana nós vamos trabalhar a manifestação crística. Já demos, digamos assim, um aperitivo para vocês nesse ponto, mas vamos reforçá-la, tá, na próxima semana. Tá? Muito obrigado a vocês, que Deus os abençoe e vamos dizer assim, nessa gratidão maravilhosa que vocês manifestam nesse momento. Pai nosso que estás nos céus. Vou pedir nesse instante pelos nossos queridos amigos que estão adoentados, acometidos pelo Covid, que estão, como Lília nos informou, não sei se ela acha interessante colocar, revelar não, mas não tem problema, mas oremos por eles. Direcionemos os nossos melhores votos de recuperação de saúde, de luta e força, dizendo: Pai que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino de amor e de bondade. Seja feita a tua vontade, tanto na terra quanto nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, as nossas ofensas, assim como perdoamos os nossos devedores, os nossos ofensores. Não nos deixa também, Senhor, cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal, porque a Ti, ó Pai, a vós pertencem o reino, o poder e a glória para sempre. Que a Tua paz, a Tua doce paz, nos envolva, nos ilumine e nos dê a condição de termos uma excelente noite, uma noite de bons sonhos, de sono tranquilo, de recuperação da saúde para todos. Paz e luz. Muito obrigado. Amanhã nós teremos o Evangelho no Lar, às 9, às 16, conversa fraterna. Muita paz, muita luz para todos vocês. Até a próxima semana, se Deus quiser.